Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida do teu filho. Muito obrigado, ó Pai, porque ele está aqui, ó Pai, diante de Ti. Ele se coloca diante de Ti todos os dias, ó Pai, para ser usado por Ti. Nós temos certeza que o Senhor já falou o coração dele, ó Pai. Agora usa, ó Pai, para transmitir tudo aquilo que o Senhor falou a ele para nós, ó Pai. Completa essa palavra em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, família PIB. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, né, irmãos? Estar feliz nem sempre é estar sem problema. Talvez você esteja até com algum problema, atravessando alguma dificuldade. Mas a gente pode ser feliz na presença do nosso Deus, porque independente das dificuldades, Ele nos faz feliz. Ele é a nossa alegria, Ele é a fonte da nossa alegria. Bom, eu quero pregar hoje para os irmãos, e a gente está chegando no final do ano, e vem chegando a época de festas, e muitos já começam a pensar que presente vão ganhar, né? Não sei se na casa de vocês também é assim, mas todo mundo já começa a fazer planos com aquele dinheirinho que as pessoas pensam que está extra, mal sabem eles que está tudo guardado para o IPTU, para o IPVA e por aí vai, né? Material de escola, de criança, tanta coisa aí. Mas vem chegando o final de ano e todo mundo tem uma expectativa de ganhar um presente, natural. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o melhor presente. Qual seria o melhor presente? Eu fiquei pensando e lembrando quando eu era criança. Quando eu era criança, o melhor presente que eu podia esperar era brinquedo. As crianças já saíram para a salinha, mas os pais e as mães de crianças podem confirmar. A criança quer brinquedo, sempre. Você chega com outra coisa, a criança não quer. Ela quer brinquedo porque ela quer brincar, ela quer se divertir. Então, se você perguntar para uma criança qual é o melhor presente, provavelmente a resposta dela vai ser: quero um brinquedo. Se você perguntar para um adolescente, e aí já tem alguns aqui dentro, provavelmente eles vão falar que é o dinheiro. Quero dinheiro. Que aí ele resolve o que quiser, porque normalmente o pai e a mãe erram no presente. Compram uma coisa que ou é muito infantil ou é muito adulta. E aí o adolescente fala: me dá o dinheiro que eu resolvo o que eu quero. E assim a gente vai pensando em quem cada um quer. Dizem por aí que as mulheres preferem sapatos e roupas. Não sei se as mulheres preferem, né? Tem mulher aí que tem não sei quantos pares de sapatos. Embora a gente saiba de notícias de pessoas que têm mais sapato que a esposa. A Carla não está aqui, senão eu perguntaria para a Carla. Ela ficou sabendo que lá para o lado do Flamengo tem um rapaz lá que tem mais sapato que a esposa. Não sei se é verdade, pastor. O senhor que mora por lá, depois pode confirmar para a verdade. Então, se perguntar para o pastor, eu sei que ele gosta de relógio, né? Gosta de caneta. O pastor pastor é refinado. Eu não sei qual é o melhor presente para você. Se você perguntar para um pai ali atribulado, cheio de dívida, o filho chega e pergunta: o que você quer? Ele fala: paga um boleto. Né? Quem tem um pai assim sabe, vai entender o que eu estou falando. Paga um boleto, paga a conta de luz, que é o meu presente. Cada um quer uma coisa. Né? E eu fiquei pensando: meu Deus, o que é o melhor presente? O que a gente precisa? E dentro da palavra de Deus, eu vi que o melhor presente é roupa. É roupa. Eu posso provar isso com a Bíblia, a gente vai conversar isso hoje. O melhor presente é roupa, são as vestes. E eu queria que você acompanhasse comigo o texto que está lá em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Zacarias, profeta Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 3, versículo 1 em diante, já está lá projetado. Se você está com a sua Bíblia, marca, anota, né? Faz aí as suas considerações. Você que gosta de anotar a mensagem, deixa marcadinho aí. O texto já está projetado, então fica fácil, quem não encontrou, de poder acompanhar com a gente ali projetado. Diz assim o texto: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre Josué, tá? Não o Josué que você conhece lá de Jericó. Esse Josué aqui é outro Josué. Esse Josué aqui era sumo sacerdote. A gente vai conversar muito sobre ele hoje. E Satanás à sua direita para acusá-lo.
O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Esse texto é muito profundo, irmão, esse texto é tremendo. A visão que o profeta Zacarias teve é algo espetacular. O texto termina falando sobre o renovo que virá. A gente está vendo aqui uma clara profecia sobre o que aconteceria, sobre tudo de bom que a gente viveria através de Jesus, através desses momentos onde Jesus viria resolver a parada. Mas é interessante que esse texto, ele começa mostrando um processo que acontece na vida de Josué, a troca das vestes. Eram vestes impuras, é para usar esse, Marcelo? Eram vestes impuras, e de repente, essas vestes que eram impuras, elas são substituídas por vestes nobres. Bom, a gente começou dizendo que o melhor presente é roupa, e o texto deixa claro que é o próprio Deus quem fez essa troca. As vestes impuras falam de um tempo que se passou na vida dele, falam de uma situação onde ele estava ali, de alguma maneira, envolto em sujeira, mas graças a Deus, o próprio Deus o limpou, trocou as suas vestes e colocou ele numa nova posição. Hoje, enquanto nós estivermos pregando, eu peço ao Senhor que Ele coloque no teu coração um entendimento que, assim como Josué, eu e você também podemos ter as nossas vestes trocadas. Eu não sei como é que está aí as suas vestes, eu não sei o que você tem passado, como é que você tem se enxergado, eu não sei como as pessoas têm visto você, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus tem roupas nobres, vestes nobres para colocar em cada um de nós, para mudar a nossa história, para de uma vez por todas escrever um novo capítulo que não tem nada a ver com os capítulos que se passaram. Capítulos de dor, de sofrimento, capítulos de tanta tormenta na nossa vida, mas eu tenho certeza que Deus tem essas vestes, e essas vestes estão acessíveis para cada um de nós hoje. Bom, eu quero propor alguns desafios hoje aqui durante essa mensagem. Eu quero, em primeiro lugar, que a gente entenda o texto. Entendendo o texto, observando aqui o que é ministrado sobre Josué, eu quero que a gente aplique na nossa vida. Então, que a gente pegue algumas lições e que a gente as põe em prática. Então vamos começar entendendo um pouco desse texto, porque muita gente não conhece as profecias de Zacarias. Muitas vezes, quando fala Zacarias, tem gente que pensa que é um dos trapalhões até hoje. Você abre em Zacarias, o cara vai procurar lá perto de Mussum, perto de Dedé, de Didi, tem nada disso, irmão. Quando a gente fala de Zacarias, a gente está falando de um grande homem de Deus que profetizou num período muito interessante da história de Israel. E aqui a gente está vendo um momento onde Deus está completando a restauração de Judá. Eu não sei se você já se atentou a isso, mas há um trabalho de restauração completa em Judá promovido por Deus. Você que gosta de estudar a Bíblia deve se lembrar que em um determinado momento da história, Judá começou a pouco se desviar do Senhor, a desobedecer às ordens do Senhor.
E Deus veio trazendo homens de Deus que vinham alertando, dizendo: olha, vai chegar um tempo que vocês vão para o cativeiro. E o povo não deu atenção a essas profecias. E Deus falava e o povo não dava atenção, até que chegou o dia que de fato a Babilônia invadiu Jerusalém, levou o povo cativo, e eles passaram 70 anos sendo escravos em outro território. Durante esse período a nação aprendeu muito, foi provisão de Deus. Deus permitiu que o povo de Israel estivesse no cativeiro, para que eles pudessem aprender naquele período. Aqui a gente está vendo o momento da restauração, e essa restauração ela se dá em 4 pontos cruciais. Lembra sempre disso quando você pensar na restauração do povo. Primeiro passo dessa restauração foi dado com a restauração da liturgia. Existe um cara chamado Esdras, que ele é muito importante nesse processo. Esdras, ele era um camarada que foi usado por Deus para que o povo restaurasse a liturgia ao Senhor. Quando o povo foi para a Babilônia, muita coisa se perdeu, muita coisa ficou para trás, e as pessoas já não sabiam mais como ler a palavra de Deus, por exemplo, não sabiam como orar. E Esdras é esse cara que vai fazer esse papel. Ele chama o povo, ele reúne o povo, ele começa a ler a palavra, e diz a Bíblia que ele vai lendo ali por 3 horas, e depois por mais 3 horas ele explica, e ali a gente tem um contexto de que o povo está voltando novamente a ter esse contato. Mas não para por aí, ele também é o cara que ora, ele é o cara que se arrepende, ele é o cara que estimula as pessoas a seguirem ele nessa oração. Então Esdras está fazendo um papel onde a liturgia está sendo restaurada. As pessoas novamente estão se acostumando com o que tem que ser feito. Muitos de nós precisávamos disso nos dias de hoje. Muitos de nós estamos deixando oração, leitura da palavra, tanta ocupação, né, irmão? Tanta coisa para resolver, e a gente vai deixando para depois. Que o Senhor possa tocar no nosso coração e a gente veja aqui, nesse exemplo de Esdras, de repente uma motivação para novamente restaurar a liturgia. Mas como eu disse, são 4 coisas. Então, liturgia restaurada, a gente precisava dos muros da cidade reconstruídos. Quando Jerusalém foi derrubada, foi destruída, o povo foi levado para o cativeiro, e Jerusalém ficou lá, vulnerável. E Deus levanta um homem chamado Neemias, e Neemias é o cara que vai lá, e ele vai liderar o povo, ele vai comprar a briga, para que aquele muro fosse reconstruído. Era um muro que protegeria a cidade, que protegeria o que acontece na parte de dentro. E Deus usa, então, Neemias. Aí aparece um outro cara, o terceiro cara. Agora você já tem liturgia restaurada, os muros que protegem restaurados, mas agora aparece um tal de Zorobabel. E esse camarada aqui é o camarada que vai dar seguimento na restauração completa do templo. O templo que estava destruído, agora ele está ali sendo totalmente reconstruído, reformado, remodelado. E ali a gente tem a restauração do templo. Então, veja bem, liturgia restaurada, muros restaurados, templo restaurado. Mas faltava algo a mais. Josué é o cara que vai entrar aqui em cena agora. Porque faltava agora o povo ter comunhão com Deus. Faltava agora o povo ter comunhão uns com os outros. Faltava agora o povo entender que eles eram o povo de Deus. E ninguém melhor do que isso, do que um sacerdote. E esse Josué é sumo sacerdote. Ele recebe de Deus essa tarefa. Ele é o cara escolhido por Deus para que ele possa mudar esse contexto e, de uma vez por todas, completar a restauração de Judá. Mas olha que coisa interessante. Quando Jerusalém foi invadida, a maioria foi para o cativeiro, mas alguns ficaram em Jerusalém. E esses que ficaram em Jerusalém, de alguma maneira eles se sentiam melhores do que os outros. Eles falavam: não, nós permanecemos na terra, nós ficamos aqui, nós somos os guardiões desse lugar. E aí, quando volta essa turma toda do exílio babilônico, a galera que está lá na terra está falando: não, mas vocês estão chegando agora, vocês estavam na Babilônia, são 70 anos de história na Babilônia, nós é que sabemos a história do nosso povo, vocês se contaminaram com as coisas da Babilônia. E adivinha você aonde estava Josué? Na Babilônia. Olha que desafio. Aliás, não só isso, se você for dar uma olhada com calma na Bíblia, você vai ver que ele era neto de um cara chamado Seraías. E esse, não é Jesaías, né? Mas poderia ter um irmão, um primo com esse nome perfeitamente.
Esse camarada aqui era avô dele. E quando Jerusalém foi invadida, diz a história que ele foi morto ali, na invasão. O avô dele morre, o pai dele é levado, mas morre no cativeiro. E o Josué nasce na Babilônia. E agora ele está voltando, ele não está só voltando, ele está indo, na verdade, porque ele nasceu na Babilônia. E Deus vira e fala assim, ó, é você quem eu escolhi para restaurar tudo isso. É você quem vai cuidar agora de ser o sumo sacerdote desse povo. É você que está com essa tarefa, é você que está com essa missão. Imagina que desafio, irmão. Você liderar um povo, se você nasceu em outro lugar, outros costumes. As pessoas começaram a acusar rapidamente que Josué não tinha condição. Olha, esse cara aí não tem condição, ele não é capacitado, não interessa se ele está na linhagem, não interessa se ele é descendente, o que importa é que esse cara não está habilitado, ele não tem currículo para isso. As pessoas começaram a falar e falar e falar, e o texto diz que ele estava com as vestes sujas. A gente não sabe o que isso significa ao certo, mas é possível que a Babilônia tivesse sujado as vestes dele de alguma maneira. Fato é que ele está ali agora, sendo acusado não apenas pelo povo, mas também aparece no texto Satanás, prontinho para acusar ele. Pega esse cenário, Deus está mandando você fazer alguma coisa. Você fala, tudo bem, Senhor, vou fazer. As pessoas se levantam contra você, o próprio diabo se levanta contra você, e o que eles estão falando nem é tão mentira assim, porque de fato, ele estava lá na Babilônia, de fato ele nasceu lá. De fato faltava um pouco de currículo para ele. De fato é possível que ele tenha se contaminado com costumes da Babilônia, que ele não aprendeu diferente. Qual seria a culpa dele se ele viveu em outro lugar, se ele cresceu em outro lugar? Mas mais uma vez, a gente olha aqui e a gente vê que Deus o escolheu. Deixa eu contar um segredo para você. Se Deus escolheu você, ninguém tem o direito de questionar. Ninguém. As pessoas gostam de questionar, as pessoas gostam de levantar suspeitas, as pessoas querem decidir se você pode ou não fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, mas a verdade é que só quem pode decidir isso é o próprio Deus. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas acham, não importa o que o diabo diz sobre você. Se Deus te escolheu, irmão, está na hora de você entender o seu chamado e dizer, Senhor, eu aceito o chamado, eu vou para cima, eu vou para frente. Deus escolheu a mim e a você para uma grande obra, e nós não podemos ficar parados. O texto está mostrando para a gente que um monte de gente vai se opondo, mas olha a aparição do diabo como acontece. Logo no versículo 1 de Zacarias 3, diz assim, depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Esse termo aqui, à sua direita, é o mesmo termo de na direção da sua mão direita. No posicionamento de um tribunal judaico, essa era a posição que o acusador assumia. Hoje em dia nós temos o promotor, né, que vai fazer aí as acusações. O acusador num tribunal judaico, ele assumia essa posição. E na visão agora de Zacarias, o diabo aparece na posição de acusador. Ele está ali para acusar Josué. Ele está ali para dizer que Josué não pode. Ele está ali para se opor. Ele está ali para causar problema, para causar uma discórdia. Ele está ali para tirar a motivação de Josué. Ele está ali para tentar fazer ele desistir. O diabo sabe que Deus tem um plano na sua vida. E o diabo não vai conseguir convencer Deus de desistir de você. Mas o diabo tenta fazer você desistir de Deus. Entende isso? Deus não vai desistir de você. Deus te conhece antes de você nascer. Deus te conhece com todos os seus pecados. Ah, pastor, mas Deus me escolheu, você não sabe o que eu fiz. Pois é, Deus já sabia antes de você nascer. Ele olhou lá na frente, ele viu o futuro e falou, tá tudo bem. Eu amo do mesmo jeito, eu escolho do mesmo jeito. E é esse sim, é essa sim. Deus escolheu a mim e a você. E não adianta o diabo querer acusar, querer criar problema, porque não tem vez. Mas o diabo estava ali, acusando, não para mudar a mentalidade de Deus, mas para tentar fazer talvez Josué desistir, Josué se questionar. Você já se questionou alguma vez? Será que o diabo em algum momento tentou te acusar de alguma coisa e você falou, caramba, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu devo?
Será que sou eu mesmo? Em algum momento o diabo já tentou lançar uma acusação e talvez você tenha recuado. Começa a fazer uma autoanálise aí. Porque a história não mostra só um acusador. A história mostra algo mais lindo. Olha o que acontece agora no versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás. Quem é que disse? O anjo do Senhor. Você precisa abrir a boca para se defender? Pode ficar, caladinho. O anjo do Senhor vai te defender, irmão. Às vezes a gente perde tempo batendo boca com os outros, tentando justificar. Não, mas aconteceu isso, aquilo. Quieta. O anjo do Senhor vai te defender. A Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus, Ele é o nosso advogado. Nós temos um defensor. Você não precisa se preocupar com as acusações, porque o nosso advogado é melhor, é maior, é mais incrível, e nos ama, e não vai desistir da gente. E se a situação apertar, e os teus pecados forem muitos, Jesus vai lá, e vai mostrar as mãos furadas, vai mostrar o lado furado, Jesus vai mostrar as marcas da coroa de espinho, e Jesus vai falar, foi por ele que eu morri, foi por ela que eu morri, aquele sangue foi para pagar um preço, está pago. Satanás, você não tem vez, fora daqui, retira-te, está pago, nenhuma acusação há, e nenhuma condenação haverá, porque Jesus Cristo está conosco. O texto continua dizendo, ainda no versículo 2, o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Aí ele faz uma pergunta, esse homem não parece um tição tirado do fogo? Eu fiquei pensando, gente, o que é um tição tirado do fogo? Meu Deus. Falei, vamos ver, vamos pesquisar, vamos para o original, vamos tentar ver o que a gente tem aí para entender. Porque para mim um tição, eu fiquei pensando num carvão de churrasco, um tição tirado do fogo, né? A palavra no original, ela era usada para uma madeira que não tem serventia para mais nada. Era uma madeira de uma raiz muito fraca. Se você quisesse fazer qualquer coisa, você não conseguia fazer nada. Aquela madeira não serve para nada. Mas pega fogo, que é uma beleza. Então pegava aquela madeira, colocava lá no fogo. Não tem hoje o acendedor do churrasco? Essa madeira aí. Por quê? Porque ela pega fogo rápido, ela se consome rápido, ela se acaba rápido e ela deixa o fogo pegando lá. Bom, o anjo está falando assim, esse cara aí, ele não parece um tição tirado do fogo? Se a gente ficar de mimimi, a gente vai falar assim, ai, eu sou uma raiz, uma madeira que não serve para nada. Irmão, pensa pelo lado bom. Eu e você não somos nada, mas antes que o fogo nos consumisse, ele foi lá e nos retirou do fogo. Não parece um tição tirado do fogo? Parece, mas está salvo, foi retirado do fogo. E por ter sido retirado do fogo, por estar bem agora, ele pode aprender algumas coisas. A gente não precisa ficar rebatendo acusações, mal com mal. Você não precisa ficar perdendo tempo com isso. Você não precisa ficar sujando mais o seu coração. O fogo já tentou te consumir, mas o Senhor te salvou, te resgatou, te tirou de uma situação de perigo. O Senhor pegou com as mãos dele a sua vida e tirou você do perigo. Era para você estar morto, era para o fogo ter acabado com você. Para lembrar quantas vezes Deus fez isso na sua história. Quantas vezes o fogo pegou forte ao teu redor. Quantas vezes você sentiu o calor do fogo e você pensou, dessa vez eu não vou aguentar, dessa vez é o ponto final. Mas aí, de repente você abre os olhos e você está protegido nas mãos do Senhor. E você fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me livrou mais uma vez. Senhor, eu pensei que era meu fim, mas o Senhor me protegeu. Ele não parece um tição tirado do fogo? Dá uma olhada para essa pessoa que está perto de você, vê se parece um tição tirado do fogo. Vê se tem cara de que foi salvo por Deus. Vê se tem cara que era alguém que o diabo tinha investido para destruir a vida dele, mas não destruiu. Deus é fiel, irmão. Deus é bom o tempo todo. Ele nos redimiu, Ele nos salvou. O fogo estava preparado para destruir a gente, mas nós fomos salvos. Agora olha só que coisa interessante.
Deus não tirou ele do fogo só para ele dizer: eu sou salvo do fogo. Ser salvo do fogo é ótimo, mas Deus tem um plano completo. Deus tem uma restauração completa. E olha o que acontece a partir do versículo 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado. Isso aqui é muito importante, irmão. Josué tinha que ter essa consciência. Tem gente que tem medo de falar em pecado. Deus está falando para mim e para você hoje: veja, eu tirei de você o pecado. É importante a gente falar sobre isso, porque senão a gente vai achar que o pecado ainda faz parte da nossa história, e não faz. Eu tirei de você o pecado. Quem você já foi um dia não é quem você é agora. O que você fez no passado não é o que você é agora. Alguém desavisado que te conheceu em outra época pode olhar para você e pensar que você não presta. Pode pensar que você talvez seja outro tipo de pessoa. Mas você foi alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é alguém que teve o seu pecado retirado de sobre a sua vida. O sangue de Jesus nos cobriu. O sangue de Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E aí o texto fala: e coloquei vestes nobres sobre você. Eu não só tirei o pecado. Aquelas roupas impuras estavam ali, elas saíram, elas simbolizavam o pecado. Eu tirei. E agora eu coloquei vestes nobres. Gente, isso aqui é lindo. Não é só vestes novas, é vestes nobres. Deus não dá coisa ruim não, irmão. Deus dá negócio de marca. Eu nem sei quanto que foi que Deus passou lá no cartão, se pagou à vista, mas Ele chegou nessa loja aí que tinha vestes nobres, comprou vestes para todos nós e trouxe para cá hoje para dizer para a gente: olha, se você quiser, eu tiro as vestes impuras e eu coloco vestes nobres sobre a sua vida. Não é para a sua honra, não é para a sua glória, é para a glória e honra do nome do Senhor. Versículo 5. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Que cena linda. Porque se o anjo do Senhor está observando, o diabo está com cara de bobo nessa altura do campeonato. Ele não tem mais domínio. Ele chegou cheio de história, cheio de firula. Ele chegou lá para acusar: porque fez isso, fez aquilo. E quando Deus começa a obra, o diabo não tem mais argumento. O diabo não tem mais o que falar. Sabe, irmão, está na hora da gente entender isso. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para a bondade que está sendo operada na nossa vida. Às vezes a gente perde tempo demais com as coisas ruins que Satanás está fazendo. Vamos começar a olhar para o que Deus está fazendo na nossa história. Porque o texto vai fechar aqui com um alerta de uma responsabilidade que era de Josué. Josué estava com vestes impuras, essas vestes são tiradas, ele é purificado do pecado, ele ganha vestes nobres, mas agora existe uma responsabilidade que é de Josué. Acompanha comigo o versículo 6 e o versículo 7. O anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: vem uma exortação, hein? Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Olha a condição: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês hoje. Você está andando nos caminhos do Senhor? Você está obedecendo aos preceitos do Senhor? Não se apressa na resposta. Deus falou muitas coisas com a gente, e na maioria das vezes a gente escolhe o que a gente quer obedecer. Porque na hora da raiva, que eu não quero perdoar uma pessoa, eu faço todas as outras coisas, mas eu falo: não, com o tempo eu vou perdoar depois, agora eu não consigo. Na hora da raiva, a gente acha que pode deixar para depois a obediência de um desses mandamentos. Na hora que está lá, de repente, duas pessoas não casadas, e o fogo da paixão arde, essas pessoas acham que elas podem ir lá e transar como se fossem casadas.
E aí de repente naquele momento ela pensa, não, eu estou fazendo tudo, eu estou obedecendo a tudo, mas aqui não deu. Deus sabe do meu coração. Sabe, muitas vezes a gente desobedece uma única coisa, mas é o suficiente para estragar a nossa comunhão com Deus. Eu não estou dizendo com isso que eu e você temos que ser perfeitos. Ninguém consegue ser perfeito. A questão é que existem pecados que nós temos deixado para cometer de forma intencional. Propositalmente nós temos pecado alguns pecados. Então a pergunta que fica hoje é: nós estamos andando nos caminhos do Senhor e obedecendo aos preceitos dele? Se o Senhor aparecesse aqui para a gente agora, em carne e osso, falasse com a gente com voz audível e perguntasse para cada um de nós se nós estamos andando mesmo nos caminhos dele, obedecendo mesmo aos preceitos dele, o que a gente ia responder? Eu sou crente há muito tempo, irmão, muito tempo. Eu fiquei crente quando minha mãe se converteu, eu era criança. Depois eu desviei um tempo, depois eu voltei para a igreja. Se for juntar o tempo de igreja, é muito tempo. E nesse tempo de igreja que eu tenho, e é muito tempo, nesse tempo todo de igreja eu já vi muita coisa esquisita. Eu já vi muita gente que está cheio de pecado, mas que acha que é melhor do que o outro. Sabe, irmão? O diabo ele tem a maneira dele de enganar a gente. E quando a gente dá brecha, quando a gente dá mole, ele faz uma arruaça, ele faz um estrago na nossa vida. Aonde você está errando? O que está faltando para você dizer que você obedece os preceitos do Senhor? Existem pecados que a gente está focado em não cometer. Por exemplo, se eu perguntar aqui, irmão, quem é que está roubando durante a semana? Eu acho que quase ninguém. Eu acho que quase ninguém. Talvez alguém está lá comendo uma uva no mercado, é roubo, né? Talvez alguém está lá, sei lá, consumindo algum item pirata, alguma coisa, não deixa de ser roubo. Mas, a grosso modo, eu acredito que aqui, os membros dessa igreja, se receber um troco errado, vão devolver o troco. Amém? Tá vendo aí, comerciantes? Fiquem tranquilos. O pessoal da PIB devolve o troco. Glória a Deus. Eu acredito, irmãos, que esses pecados não estão sendo cometidos. Vocês não estão roubando. Vocês mataram alguém esses dias aí que eu não fiquei sabendo? Escondeu o corpo? Não, né? Tem alguém aí que foi para uma orgia, participar de uma orgia essa semana? Se tiver, a gente ora no final. Não tem problema também. Esses pecados que a gente considera, nós consideramos pecados maiores, eu acredito que a gente não está cometendo. Só que o diabo quer isso mesmo. A gente foca numa coisa e começa a se desligar de outras. Eu comecei a pensar em algumas coisas rápidas, só para a gente refletir mesmo. Coisas que passam desapercebido no dia a dia. Será que a gente está obedecendo o Senhor? Pais e mães, como é que vocês estão criando o filho de vocês? Existem mandamentos do Senhor acerca disso. Como vocês estão criando o filho de vocês? Vocês poderiam dizer que vocês estão obedecendo aos preceitos do Senhor, andando nos caminhos dele na criação dos seus filhos? Se há pecado, você precisa pedir perdão, falar: Senhor, me perdoa, eu estou falhando na criação dos meus filhos. Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre, me ajuda. Buscar a ajuda de outras pessoas, pessoas mais experientes, pessoas maduras na fé, especialistas da área. Existem muitos profissionais que podem te ajudar com isso. Mas você não pode mais continuar cometendo erros. Quer ver uma coisa para os pais e para as mães? Como é que você está preparando o seu filho para viver a vida? Ou melhor, você está preparando o seu filho para viver a vida? Porque o seu filho vai crescer, ele vai se deparar com desafios. E que ser humano é esse que você está preparando? Um servo de Deus valoroso? Uma serva de Deus valorosa? Ou você está criando alguém que não sabe o que fazer na vida? É muita responsabilidade, pai e mãe. O problema é que a gente vive um tempo que as pessoas não estão criando seus filhos. Elas franquearam a criação dos filhos para outras pessoas. É aquela pessoa que vem na igreja e briga com a tia da salinha, porque a tia da salinha tinha que ensinar a criança. Ela acha que no colégio que tinham que ter educado o filho. Nunca é ela. E quando está com ela ou com ele dentro de casa, pega o telefone celular, dá na mão da criança. Quando não quer dividir o celular, compra logo um tablet para a criança. Toma.
Nada contra, tá, irmãos? O seu filho pode ter um celular, pode ter um tablet. A questão é como você faz uso disso. Alguns estão dando a criação dos seus filhos para a internet. E aí há um problema muito sério. Há um perigo muito sério nisso. Porque a criança vai crescer e não vai saber como fazer as coisas no mundo real. A influência do celular é tão grande. Só para os irmãos terem uma ideia. A gente teve o GE de gratidão. E a Isabelle fez umas fotos muito legais. Ela imprimiu umas fotinhas de tudo que aconteceu no GE ao longo do ano. A gente colocou ali na entrada. E no final a gente falou: gente, se você está na foto, pode ir lá, pode pegar a foto para você. É uma recordação. E aí a gente levou algumas fotos para casa, que a gente aparecia. Laís colocou em cima do micro-ondas, né? Tava lá a foto lá. E aí de repente eu olhei para a foto em cima do micro-ondas. E eu falei: eita, sou eu. Eu juro, irmão, eu peguei o dedo e eu fiz assim, ó. Sabe quando você faz para aumentar? Aí na hora eu falei: ih, rapaz, essa foto aqui não aumenta não. Sabe o que é isso? Influência do mundo digital. Sem perceber, a gente já age como se tudo fosse digital. Imagina uma criança que cresceu nessa condição. Tem pais e mães que não estão preparando seus filhos para nada. Às vezes a criança está ali. Eu me lembro que desde pequeno eu aprendi a mexer no fogão, fazer as coisas, fazer meu pão, até fazer depois arroz, fazer os negócios. Eu aprendi desde cedo. A gente vê que hoje em dia os pais, normalmente a mãe, né? Não, vem cá, você não sabe passar manteiga no pão não, deixa que eu passo, senão vai desperdiçar. Aí toma da mão da criança. Aí a criança olha: não, é porque você ainda não consegue, é porque você não sabe, não, é porque você ainda é pequeno. E você vai lançando essas palavras. A criança olha para o pai e para a mãe e fala: é a minha fonte de informação confiável. A minha fonte de informação confiável está dizendo que eu não consigo, que eu sou pequeno, que ainda não é tempo. De repente, essa criança cresce, ela continua achando que não pode. Aí um belo dia, o pai, normalmente o pai: deixa ele se virar, tem que se virar que já é muito grande, ele consegue. Aí a criança perde a referência, porque ela fica assim: eu consigo ou não consigo? E ela tem tanto medo porque ela vai buscar na memória dela. Ela vai buscar na memória dela a referência de sucesso que ela tem na história dela. E quando ela busca essa referência de sucesso, ela fala: eu não tenho nenhuma referência de sucesso. Realmente, eu nunca passei manteiga no pão. Eu nunca cortei um pão. Eu nunca esquentei um pão. Logo, a verdade é que eu não consigo, porque ela não tem uma referência de sucesso. Prepare o seu filho em cada detalhe. É assim que você, pai e mãe, vai estar obedecendo os preceitos do Senhor. Porque nós não criamos os nossos filhos para o mundo, nós criamos os nossos filhos para Deus. E se nós criamos os nossos filhos para Deus, eles têm que estar preparados para toda e qualquer situação. A gente estava estudando na EBD, na minha classe hoje, o momento que está lá Paulo e Silas na prisão, cantando louvores. O seu filho, mimado do jeito que está, se ele fosse parar na prisão por amor a Cristo, ele cantaria louvores? Ou ele vai começar: mãe, pai? Quem você está criando? Obedecer aos preceitos do Senhor é criar um servo e uma serva de Deus. Nossos filhos são de Deus. Antes de ser nossos, eles são de Deus, eles têm que estar preparados. Para com essa história de querer: não, eu vou dar o meu jeito. Não, faça aquilo que é para a glória de Deus. Prepare o seu filho. Ensine ele a orar, ensine ele a ajudar as pessoas. Tem gente que é lindo, eu acho lindo quando uma criança vem e entrega uma oferta, porque elas vêm sempre com alegria, é lindo. Mas é mais lindo ainda quando você ensina o porquê. Porque tem criança que acha legal vir aqui e jogar o dinheiro, só que a criança não sabe o que é isso. Aí ela cresce, aí ela olha para o dinheiro, olha para a caixa e olha para o bolso. Ela fala: o que é melhor? Botar no meu bolso que eu vou gastar, ou botar naquela caixa que eu não sei? E aí, quer R$2 ou colocar na caixa misteriosa? A criança vai ficar no bolso dela, não vai botar na caixa misteriosa, porque para ela gasofilácio é o nome. Agora nós vamos ao gasofilácio entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. A criança o quê? Porque a gente não ensinou. Prepara o teu filho, mostra, explica, leva ele para ver as coisas de Deus acontecendo. Querendo poupar os nossos filhos, nós estamos enfraquecendo eles. Obedeça aos preceitos do Senhor. Você quer ter vestes novas? Você quer ser uma pessoa diferente?
A sua parte é essa, obedece o Senhor. Mas é só o pai e a mãe que erram? Não. Homem e mulher também erram dentro de casa. Quantos casamentos que estão aí passando problema? Tem gente que acha que porque fez tudo certo na rua, tá tudo bem. Dentro de casa tem que me aguentar. Escolheu casar, agora aguenta. Mentira, irmão. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar essa informação. A informação é que você tem que amar. Amar e amar. E aí sabe qual é o grande problema? As pessoas nem sabem lidar e nem buscam saber lidar um com o outro. O maior problema que acontece nasce na comunicação do homem e da mulher. Homem e mulher são diferentes. Você pega dois homens, eles conversam sobre nada durante 10 horas, falando sobre nada. Termina a conversa, eles não falaram de nada, mas eles passaram 10 horas conversando sobre nada. Porque eles sabem, eles se entendem. Do mesmo jeito que duas mulheres conversam 10 horas sobre tudo e elas se entendem. Mas quando você bota um homem e uma mulher para conversar, parece que dá algum negócio. Se você ama, você tem que aprender a se comunicar. Eu vi uma reportagem de um estudo que eu achei sensacional. Aí eu vou compartilhar com vocês. Sensacional. A informação é a seguinte, eu até atualizei alguns conceitos, né? A informação é que um homem e uma mulher, eles realmente falam diferente. A mulher, ela fala cerca de 25 mil palavras por dia, no dia inteiro. O homem fala 12 mil, é menos da metade. Mas até aí tudo bem. Por quê? Se a cada uma palavra que eu disser, a Laís falar 2, dá uma conversa maneira. Mas sabe aonde está a discrepância? A discrepância é o seguinte, o homem gosta de falar sobre lógica, sobre informação. O cara chega no trabalho, e aí, você viu lá o jogo? Rapaz, Botafogo, hein? Ih, Botafogo deu mole. Cara, tu é muito novo para torcer pro Botafogo, não dá para olhar para tu e imaginar que tu é Botafogo, velho. Meu Deus. Irmão Elias, tudo bem ali, ó, tá, né? Tá na idade, viu o Garrincha, tá tudo certo, mas... Amém. Aí o homem conversa, e aí, quanto é que foi o jogo? Foi 2-0, foi 3-1, teve virada. Informações. O homem gosta de informação. No trabalho, um fala com o outro sobre informação. A mulher não, a mulher gosta de falar sobre emoções. Emoções. Ela falaria como foi a experiência de ver o jogo, como o coração dela acelerou quando o time tomou um gol, ou quando fez um gol. O homem não, o homem está falando da informação. E aí, olha que detalhe interessante. Quando o cara vai para o trabalho, ele gasta quase todas as 12 mil palavras no trabalho, porque o trabalho é lugar de informação. Então ele começa a gastar as palavras dele. Gasta 10 mil em média. Aí ele volta com 2 mil sobrando para casa, tá com 2 mil palavras no bolso. Chega lá, a mulher dele está o dia inteiro esperando ele com 25 mil palavras. Meu Deus. Aí ele quer gastar 2 mil palavras com informação. Ele quer saber se a conta foi paga, se o menino foi para o colégio ou não. Ele quer saber o básico. Depois ele quer fazer nada. E a mulher quer gastar as 25 mil em emoções. É muito diferente, irmão. Agora, o fato de ser diferente não significa que não é possível. A gente tem que aprender a lidar com isso. Em posse dessa informação, você vai disciplinar o teu pensamento, o teu coração e as tuas palavras. E a partir de hoje, você vai tentar entender melhor o outro e se comunicar de uma forma melhor. A Lena quer falar sobre as emoções, Marcelo. Então, coloca emoção nesse negócio. Muita emoção. E vai levando ela. E vai falando. Se força a falar mais do que fala. E a Lena vai entender que ele não tem tanta conversa assim para conversar agora. Então, cadê a Andresa e o Martins? O Martins, então, acho que o Martins nem as 2 mil total ele não tem. Ele nem fala. Olha lá. O Martins nem com outro homem não fala. O Martins não fala. É mudo. Ainda tem isso, as variações, né? Em posse dessa informação, você ajusta. Por quê? Se você ajustar isso, você vai ter um casamento saudável. A sua família vai colher os frutos. Seus filhos vão colher o benefício. Vocês vão dar testemunho. Vocês vão servir ao Senhor com excelência. E vai ser uma coisa chamando a outra. Uma consequência em cima da outra de coisas boas. E quando você perceber, você vai estar obedecendo aos preceitos do Senhor. Porque você começou amando o seu cônjuge.
amando como a Bíblia diz que você tem que amar, compreendendo as diferenças. O problema é que hoje as pessoas querem transformar o outro naquilo que eles não são. A mulher reclama, porque ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quer transformar o homem, muitas vezes, em uma mulher. E o homem quer transformar a mulher dele em um homem. Que é um exemplo básico. O cara, em vez dele trocar a tal da pia, a torneira, estragou a torneira. O cara não troca a torneira. Ele não troca. Ele não tem capacidade de entrar no YouTube para olhar como trocar uma torneira e trocar. Mas ele reclama da mulher e fala, você passa o dia todo dentro de casa, por que você não trocou essa torneira? Irmão, nada contra, uma mulher pode trocar uma torneira, tá? Não estou sendo radical com as informações. Por favor, entendam o que eu estou dizendo, eu estou dando um exemplo. Mas isso é uma coisa que o cara tinha que assumir o compromisso dele como homem. Fala, quebrou aqui na minha casa, eu sou um macho, meu irmão. Macho, né, PQD? Macho. Vou resolver a parada. Só que o cara empurra para a mulher. Você fica dentro de casa, então troca. A mulher vai se masculinizando, porque ela vai assumindo funções masculinas. Se aquilo virar uma rotina, daqui a pouco o cara está olhando para outra mulher na rua, porque ele acha que a mulher dele já não é mais a mesma. Gente, é sutil. A forma que o diabo trabalha é sutil. Eu sei que às vezes a gente vai falando, tem algumas coisas que são engraçadas, mas para pensar o quanto de informação tem aí nesse conteúdo que eu estou falando. Sutil. Coisas pequenas que a gente pode ajustar. E se a gente fizer isso, as coisas vão acontecer de uma maneira melhor. Você vai obedecer os preceitos do Senhor. Você tem que cuidar da sua mulher, homem, como Cristo amou a igreja. Você tem que amá-la dessa forma. Mulheres, vocês têm que ser submissas aos seus maridos. E aí a gente pode, outro dia, em outra pregação, falar sobre submissão, sem problema nenhum. O que não pode é a palavra submissão continuar assustando a mulherada. Não, submissão, mas calma aí, que também não é bem assim, porque você tem que ver. Irmão, se você já se armou, já está errado. Na Bíblia, não tem crise com isso. Não tem que ter crise no nosso coração. Mulher, se você for liderada por um homem de Deus, vai ser uma bênção que ele possa fazer isso. Homem, se você for um homem de verdade, você vai liderar a sua casa e vai ser uma bênção. Então, irmãos, sem crise, é olhar para a Bíblia e falar, Senhor, eu quero obedecer os teus preceitos. Eu vou cumprir a minha parte. Eu vou ser o marido que eu preciso ser. Eu vou ser a mulher que eu preciso ser. Maridos e mulheres negligenciando o sexo dentro de casa. Irmão, misericórdia. Eu não estou falando que a pessoa é obrigada a fazer o tempo todo, de qualquer jeito, não é isso não. Mas tem gente que também não faz nada. E está tudo errado, irmão. Porque a Bíblia fala para um não se negar ao outro, para que Satanás não tente. Isso também é desobedecer a Deus. Tem gente que está desobedecendo a Deus nesse quesito, depois vem para a igreja cheio de espiritualidade, tem sonho, tem profecia, tem um monte de coisa. Mas dentro de casa é o capeta na vida do outro. Irmão, em nome de Jesus, se você tem qualquer dificuldade em qualquer área, peça socorro ao Senhor. Peça ao Senhor direção. Senhor, aonde eu posso ir para eu resolver esse problema? Porque se a Bíblia diz que alguma coisa funciona assim e eu não faço, então eu tenho que fazer. Peça socorro ao Senhor. É assim que a gente vai aprendendo a resolver as coisas dentro de casa e obedecendo os preceitos do Senhor. Mas além de homem e de mulher, a gente também tem que pensar em um pouco rapidinho nos solteiros. Solteiros, vocês estão obedecendo os preceitos do Senhor? Amém, irmão, tomara que seja assim. Tomara que seja assim. Agora, o solteiro, ele precisa entender algumas coisas. Porque o solteiro precisa estar preparado para receber uma princesa do Senhor. A solteira precisa estar preparada para receber um príncipe. Meninos solteiros, por que Deus pegaria uma princesa, uma filha amada dele e daria para você? Deus ama ela, Deus tem ela como uma princesa. Por que Ele daria para você? Para você pegar a sua mão e começar a querer passar no corpo dela antes do tempo? Para você tratar ela mal? Para você ficar gritando com ela e deixar a menina maluca? Por que Deus faria isso com a princesa do Senhor?
Por que, meninas, Deus pegaria um príncipe dele e colocaria do teu lado? Para você enlouquecer o cara. Porque, irmão, tem a garota aí que misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Por que Deus pegaria o filho que Ele ama e daria para você? Por quê? Está na hora dos solteiros aprenderem a obedecer os preceitos do Senhor. E obedecer é você honrar, é você valorizar. Homens, entendam que uma mulher é uma joia preciosa do Senhor. Sejam homens de verdade. Mulheres, entendam que o homem é um príncipe do Senhor, tem que ser respeitado. A gente vive numa sociedade que é homem e mulher se batendo, disputando espaço, brigando, guerreando. Está tudo errado. Isso não tem que ter espaço dentro da igreja. Senão nós não vamos obedecer os preceitos do Senhor. Solteiro, você está se guardando. Você está se guardando, seja honesto. Ah, estou me guardando. Não, eu só estou me masturbando. Então você não está se guardando nada. Não, estou me guardando. A gente vai chegar no casamento, a gente é noivo, ela vai chegar virgem. Mas aí está lá fazendo sexo oral, um está masturbando o outro. Irmão, não se assustem. Isso é a coisa mais comum dentro do meio cristão. Isso é a coisa mais comum. Eu vou fazer 12 anos de ministério pastoral. E eu digo para você, eu não encho essa mão aqui de casais que se casaram e estava tudo 100% certo. Estou falando isso aqui, não é para deixar você pai e mãe com medo, mas é para a gente pensar sobre isso e deixar uma cultura, estabelecer uma nova cultura. O que as crianças que estão vindo aí vão ver em nós, vão aprender de nós? Solteiros, se guardem, honrem um ao outro, seja um promotor da felicidade. Você foi levantado por Deus para fazer alguém feliz. Bota isso na sua cabeça. Quando você se casar, a sua função vai ser fazer alguém feliz. Se você entrar no casamento com o sonho de ser feliz, corre um grande risco de você se tornar egoísta. Ser feliz é consequência. Fazer o outro feliz é a sua missão. Entende isso? Idosos, melhor idade, experientes, vocês estão obedecendo aos preceitos do Senhor? A Bíblia fala da importância da geração mais experiente transmitir conhecimento e ensinar a geração mais nova. Será que você está fazendo esse trabalho? Qual é a visão que os mais novos têm de você? Ah, pastor, porque essa juventude hoje em dia... Desculpa, eu conheço um monte de gente de mais idade que a juventude ama, que a juventude fala, caraca, aquele ali é muito maneiro, caramba, eita, ele está falando, eu quero ouvir, ela está falando, eu quero aprender dela. E tem um monte de gente que é chato a beça. Como você vai transmitir um legado? Deus te deu tantas coisas valiosas, tanta coisa importante na história da igreja foi construída através da sua vida, mas você está deixando morrer em você. Você está deixando morrer em você porque você não consegue se comunicar com a próxima geração. E aí você desobedece a Deus, porque a Bíblia tem uma orientação clara. Você precisa transmitir esse conhecimento. Não perca a conexão. Não se torne aquele cara insuportável, aquela mulher insuportável. Jovens, vocês estão obedecendo os preceitos do Senhor? A Bíblia diz que vocês foram escolhidos, escreveram para vocês porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês e porque vocês já venceram o maligno. Aonde vocês estão usando a força de vocês, jovens? Ah, pastor, estou usando minha força aí para poder conversar com as gatinhas, descolar uns nudes. Então você é um bobão, você é só um idiota. E o diabo deve estar montado no teu pescoço, feliz da vida. Aonde você está usando a sua força? Não, pastor, estou usando minha força para conquistar meus sonhos. Se você está pensando em você e não em Deus, está tudo errado. Jovem, você tem que usar a sua força. A palavra de Deus está em você, diz a Bíblia, e tem que estar. E você já venceu o maligno. Então você não foge de uma batalha espiritual. Mas se você pertencer a uma geração que nem sabe do que eu estou falando, então é hora de prestar atenção no que está acontecendo. O louvor vem vindo aqui para frente. Servos de Deus,
Você poderia dizer que você está obedecendo aos preceitos do Senhor como um servo de Deus? Como alguém que serve na obra do Senhor? Será que se Jesus falasse assim, me mostra a sua mão aí agora, deixa eu ver o trabalho que há nela, haveria alguma coisa? Tem gente se escondendo atrás de tanta coisa. Tem gente que já não entrega nem mais adoração a Deus. Tem gente que acha que tem coisas que não são mais importantes. Eu já falei aqui outras vezes. Quando vai chegando no final, eu sei que tem pessoas que estão com um trabalho na cantina. E ok. Apesar de não ser o cenário ideal, são pessoas que estão ocupadas. Mas tem um monte de gente que quando começa a oração, elas se levantam e elas vão embora. Porque elas pensam assim, agora já acabou. Agora é só oração. Talvez alguém vá só aceitar Jesus, mas isso aí é trabalho para outras pessoas. Eu vou embora que eu quero jantar. Eu vou embora que tem muita coisa para fazer, amanhã eu acordo cedo. Se você perdeu a conexão com o momento de maior festa no reino de Deus, os céus celebram quando um pecador se arrepende. Se o teu coração não celebra mais isso, então, irmão, tem alguma coisa muito errada. Servos de Deus, como você está? Servos de Deus, como o teu coração está? Obedecendo os preceitos do Senhor ou rejeitando as coisas de Deus? Você quer acertar na sua vida, irmão, mais do que errar? Josué, aqui no texto, ele foi chamado, ele foi exortado pelo anjo. E hoje, nós também fomos exortados pela palavra de Deus a melhorar naqueles pecados que a gente considera grandes, que a gente já sabe quais são, palavrão, mentira, fofoca, e melhorar nesses outros, que talvez a gente não estivesse nem pensando. Mas o Senhor trouxe você aqui hoje para ouvir sobre isso e para entender que muita coisa precisa mudar. Você, no seu coração, quer acertar? Você quer se tornar uma pessoa melhor? Se o Senhor viesse aqui hoje e falasse, eu tenho um presente para você, eu quero te dar vestes nobres, você estaria disposto a arrancar as vestes impuras, a reconhecer o seu pecado e falar, a partir de hoje, eu quero que tudo seja diferente? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu queria que você entregasse o teu coração para Jesus aí onde você está. Queria que você falasse com Deus nessa hora. Queria que você criasse uma conexão com Deus, como há muito tempo você não faz. Talvez você, assim como Josué, seja alguém que Deus tem uma obra na sua vida. E o diabo está te acusando, o diabo está tentando te paralisar. E Deus está falando para você hoje, olha, eu tenho vestes nobres para você. Mas você precisa obedecer os meus preceitos, seguir nos meus caminhos. E tudo que você tem que fazer hoje é seguir nos caminhos do Senhor. Estabelecer essa conexão com Deus e falar, Senhor, eu aceito o desafio. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou seguir nos teus caminhos e vou obedecer aos teus preceitos. Vamos adorar o Senhor com essa canção? Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus, esse é o nosso maior presente. tomamos posse, nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem
receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou o que precisava ser conquistado. E nessa noite Ele quer conquistar o teu coração. Basta você abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero receber a tua ajuda, a tua força. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero obedecer os teus preceitos. Mas você precisa ser honesto e dizer para Deus: Senhor, está sendo difícil. Eu tenho fraquejado algumas vezes. Algumas vezes o pecado tem vindo bater na minha porta e eu tenho cedido. Algumas vezes eu tenho excedido no meu estado emocional e o meu nervosismo acaba me fazendo errar dentro de casa. A minha preguiça de resolver coisas tem me levado a errar. A minha falta de experiência tem me feito errar com pessoas, com a minha família. E eu quero acertar, eu não quero continuar assim. Eu quero dar o meu tudo para Ti, Jesus. Será que você pode fazer essa oração hoje? Uma oração de entrega total e dizer: Senhor, eu aceito o desafio. A partir de hoje eu quero ser um jovem diferente. A partir de hoje eu quero ser um homem diferente, uma mulher diferente. A partir de hoje eu quero ser melhor filho, eu quero ser melhor marido, eu quero ser melhor esposa. A partir de hoje eu quero ser um servo fiel na tua casa. Será que você pode fazer essa oração reconhecendo os seus limites, reconhecendo as suas fraquezas e pedindo socorro a Jesus, dizendo: Senhor, me ajuda? Esse é um momento de coragem, de ousadia. É um momento que eu vou desafiar você a fazer essa oração junto com a gente. Algumas pessoas não entendem por que nós chamamos as pessoas na frente. Não é porque aqui na frente é o único local que Jesus vai te encontrar. É porque quando você e eu saímos do nosso lugar, cada passo que nós damos cria em nós uma consciência do que nós estamos fazendo. É um marco, é uma decisão concreta. É o dia da mudança, é o dia do acerto de contas, é o dia que a gente deixa tudo para trás e a gente segue na direção do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a partir de hoje fazer diferente. Será que você está vivendo uma vida que precisa de mudança, precisa de conserto? Podem ser grandes coisas ou podem ser pequenos ajustes, não importa. Se o Espírito Santo de Deus falou com você hoje que você precisa ajustar algumas coisas, hoje é o tempo que o Senhor te chama. Talvez hoje seja o dia de você liberar aquele perdão que está estragando a tua comunhão com Deus. Talvez hoje seja o dia de você pegar na mão do seu cônjuge e falar: ei, vamos lá junto consagrar o nosso relacionamento. Talvez seja o dia de você ir até o teu pai ou até a tua mãe e dizer: olha, eu te amo e eu quero começar do zero, eu quero reescrever a nossa história. Talvez seja o dia do pai e da mãe fazer isso com o filho. Talvez seja o dia de você e Deus, diante de Deus, você dizer: Senhor, eu estou aqui diante do teu altar, porque eu quero transformação, eu quero ir além. Entenda bem isso. Vir ao altar do Senhor não te torna uma pessoa pior ou mais fraca. Josué foi escolhido como sumo sacerdote e escolhido por Deus, mas ele precisava passar por esse processo, um processo de retirada das vestes impuras e da vestimenta das vestes nobres. Ele precisava desse processo, mesmo com um chamado grandioso, mesmo com uma missão poderosa, ele precisava desse tempo. Então ir até o altar do Senhor não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de quem entende o que Deus quer fazer. É você essa pessoa? É com você que eu estou falando? Nós vamos cantar novamente o refrão dessa música.
Enquanto a gente canta aqui declarando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, você vai sair do seu lugar com coragem, com ousadia e principalmente com fé. Vai vir até aqui à frente e juntos nós vamos orar e colocar nas mãos do Senhor o dia de hoje, para que seja um marco de mudança, de restauração completa e de troca de vestimentas em nossa vida. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vem falar com Jesus. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está. Diga bem forte, se essa é uma verdade, maior, maior é o que está. Ele é bem maior, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Algumas pessoas já estão aqui. Está faltando você. O Espírito Santo está falando contigo. E eu sei que tem mesmo uma guerra dentro de nós. Eu sei que às vezes é difícil vencer essa barreira. Tanta coisa passa na cabeça da gente. Quantas vezes eu tive sentado aí querendo vir aqui à frente. E quantas vezes eu desperdicei a oportunidade de estar aqui no altar do Senhor, porque eu fiquei pensando no que os outros estavam pensando. Deixa eu lembrar para você o que aconteceu na vida de Josué. Satanás pode ter levantado-se para acusá-lo, mas o anjo do Senhor foi enviado para responder todas as acusações. Josué não precisou se defender, porque ele era amado de Deus. Josué estava ali para ser restaurado. E esse é o dia que o Senhor criou, para que o seu coração, de dentro para fora, também seja tratado por Ele. Você quer sair do seu lugar? As pessoas estão de olhos fechados, elas estão orando por você. Aqui tem uma família que te ama. Aqui tem pessoas que estão pedindo a Deus que Ele toque corações, porque um dia Ele tocou o nosso coração e tudo mudou, tudo passou a ser diferente. Nós sabemos como isso é bom e a gente quer que você viva isso também. Você quer fazer essa oração, quer sair do seu lugar e vir aqui? São pequenos passos para você. Fisicamente falando, são pequenos passos, mas no reino de Deus serão passos de uma jornada poderosa na sua vida. Você quer sair do seu lugar? Eu preciso ser responsável com o horário, e esse é o último convite que eu vou te fazer hoje. Eu não sei quantas vezes Deus vai te dar novas oportunidades. A Bíblia diz que Jesus pode voltar, e Ele vai voltar no momento que a gente não sabe. A Bíblia também mostra que a nossa vida é frágil, é como um sopro, como uma neblina que se dissipa. Eu não sei quantas oportunidades você vai ter, eu não sei quantas oportunidades a sua família ainda vai ter, mas o Senhor quer fazer algo hoje na sua história. Você quer sair do seu lugar? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você tiver com vergonha, pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala: vamos lá comigo. O Senhor está te convidando. Nós vamos orar. E eu quero fazer a última pergunta de hoje. Existe alguém que entrou aqui hoje que nunca entregou a vida para Cristo? A Bíblia diz que a gente tem que crer com o coração, mas a gente tem que confessar com os nossos lábios. Talvez você entrou aqui hoje, talvez você foi até criado na igreja, mas você nunca fez uma oração dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha história. Você quer fazer essa oração?
Ou quem sabe, você estava afastado de Jesus e quer se reconciliar com Ele hoje. Existe alguém aqui hoje que quer fazer uma dessas duas orações? É só levantar a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Existe alguém aqui hoje? Eu quero entregar minha vida para Cristo. Quero me reconciliar com o Senhor. Levanta uma das suas mãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está tocando corações. Eu não sei o quanto isso toca a sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele é maior que as nossas dores, maior que os nossos problemas. Ele é maior que os nossos medos, maior que as nossas lutas. Ele é maior que o mundo inteiro. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é aquele que reina e reinará eternamente. Ele é aquele que já venceu. Ele é o nosso Deus, o nosso amor, o nosso grande amor. Santo Deus, diante de Ti, Pai, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje. Senhor, eu não sei, ó Pai, o que está no mais profundo do coração deles, mas Tu conheces. O que eu sei, Pai, é que eu vejo pessoas aqui diante do Teu altar com o coração totalmente aberto para Ti. E nessa hora, Senhor, eu quero em primeiro lugar Te agradecer, porque eu sei que hoje é noite de vestes nobres. Hoje é noite de transformação, Pai. Hoje é noite de mudança, hoje é dia de um marco sendo estabelecido na vida dos meus irmãos, sendo estabelecido na vida dessa igreja. Nas Tuas mãos eu os entrego. Como igreja agora nós os abençoamos. Nós Te pedimos toda sorte de bênção, que recaia sobre a vida deles toda a sorte de bênção. Que o amor do Senhor os acompanhe aonde estiver. Que a sabedoria de Deus inunde o coração de cada um deles. Que eles possam, a partir de hoje, ver com clareza a Tua vontade. E que eles possam, Senhor, obedecer os Teus preceitos, seguir nos Teus caminhos, receber vestes nobres e serem usados em um grande ministério para a glória e para a honra do Teu santo nome. É em nome de Jesus que eu os entrego em Tuas mãos. É em nome de Jesus que eu agradeço. É em nome de Jesus que nós nessa hora dizemos: muito obrigado, Pai. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. De uma forma especial, Pai, com cada um que se reunir aqui hoje, com cada família representada. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você e diz para ela: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está